todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Parecer das Coisas. Hoje estou aqui para mais um vídeo de opinião duplo, mas antes de passarmos ao vídeo já sabem, venho-vos fazer o pedido habitual de por favor subscreverem o canal, partilharem, porem like, comentarem, tudo isso é aqui importante para o meu canal continuar a crescer e chegar a mais pessoas. O primeiro livro que vos tenho para vos falar é então A Caça no Mar Cerúleo, acho que é assim. Eu vou deixar a capa por aqui, o link em e-book. E foi um livro que eu tinha ficado muito curiosa com a opinião da Ana do The Phoenix Flight, que em tempos fez a opinião e que tinha-me deixado muito curiosa. Para já, adoro a capa, acho que esta capa é lindíssima. Eu acho que é a capa original. Tem umas cores muito chamativas. É um livro que se enquadra aqui dentro da fantasia e que esta caça... E temos então aqui o nosso protagonista, é um homem dos seus 40 anos e que eu agora, desculpem, mas eu não me recordo o nome, o apelido, eu acho que ele é Linus e depois tem um apelido, é Baker, capaz de ser isto. E ele é uma espécie de assistente social, mas um assistente social, e lá está, isto é fantasia, para jovens e crianças, com aqui alguma componente mágica, alguns poderes, porque há uma comissão, o que é? Comissão para jovens, não, Comissão da Juventude de Criaturas Mágicas, é assim qualquer coisa. Vocês sabem que a minha memória é memória de peixe. Eu li o livro já quase há uma semana e, portanto, só agora é que estou a ter a oportunidade de gravar e por isso os pormenores já não estão aqui todos. Estes pormenores, nomes e siglas, vocês sabem que eu sou memória de peixe. Mas eu estava a dizer que ele é então uma espécie de assistente social e é então destacado então, pela direção desta comissão a ir para uma ilha onde há então um orfanato com 6 crianças então especiais e que tem um diretor e que ele tem que estar lá 4 semanas e fazer um relatório por semana para falar então um pouco das condições e ver como é que é. Dou-lhe um dossiê, que eles dizem que aquilo também é tudo muito segredo, ninguém poderá saber, nem nada disso. E ele quando começa a ler, as crianças, elas são mesmo muito peculiares, principalmente uma delas é assim, chama mais a atenção. Eu não vou vos ser qual, porque isso seria também fazer aqui spoiler, e a sinopse também acho que não menciona, e portanto não o vou fazer. O próprio ficheiro, o próprio dossiê do diretor é muito restrito. Não é restrito, muito insuficiente. Ele vai com a sua gata, ele tem uma gata, a Calíope, acho que é assim, e a viagem ainda é longa, depois chega lá, tem que apanhar um barco e a pessoa que o vai buscar, a pessoa que também o vai buscar também é uma surpresa, também é assim um ser diferente, ele fica muito surpreendido e ele é sempre uma pessoa muito, ele é um bom profissional porque respeita muitas regras e muito profissional nós vamos tendo aqui, eu vou-lhe chamar a transformação dele, a forma como ele, porque ele sempre foi uma pessoa muito distante, é um homem solitário, e nós vamos acompanhando ali aquele desabrochar, é se calhar ainda o termo correto do que transformação, a forma como ele se vai acabar por relacionar com as crianças, com o diretor e a outra tal pessoa, o outro tal ser, e a forma como nós vamos acompanhando este crescimento da relação, não só também a relação das crianças, a forma como as crianças se relacionam em si e a forma como também se relacionam depois então com o Linus. E eu gostei muito deste explorar de relacionamentos e de explorar também o que é diferente e a forma como também os outros, porque depois do outro lado da ilha há uma comunidade, e a forma como também os outros veem estas criaturas, vou chamar assim, mais mágicas, mas que não deixam de ser crianças. E há ali uma bela lição, uma bela mensagem por trás desta história. Depois também temos ali, eu confesso que não foi surpresa, porque não sei porquê, achei que havia ali alguns pormenores que ia levar então àquele desfecho, àquele final, e portanto não foi surpresa, mas eu gostei muito da mensagem que passa, desta mensagem de
amor, desta mensagem de amizade, de encarar os outros que são diferentes, mas que encaramos, temos que os ver como iguais, porque eles ao fim e ao cabo são iguais a nós, têm sentimentos, têm emoções também, e portanto esta sensação também de regresso a casa é muito também por aí. Eu gostei muito da história, mas não foi talvez porque eu ia com muitas expectativas, pela opinião da Ana Lopes, mas não foi uma história que eu dissesse que ficasse um favorito, não que me conquistasse totalmente. Eu por isso vou dar as 4 estrelas, umas 4 estrelas bastante gordinhas, mas não sei, achei que aquela parte inicial, quando somos também confrontados com este mundo mais mágico, estas questões mais mágicas, confesso que houve ali um bocadinho no início que me sentia assim um bocadinho perdida do que era, do que é que não era, e depois ali vamos acompanhando aquele desabrochar que, não sei, senti que às vezes era um bocadinho lento demais, e por isso então os meus 4 estrelas, mas gostei muito então da mensagem que passa. O segundo livro é então O Rapaz dos Olhos Azuis, de Joanne Harris. Este é um livro que vocês sabem que eu tenho gostado, eu gosto muito da autora, adorei a tetralogia Chocolate, adorei a trilogia relacionada então com o colégio de St. Oswald, e eu agora não sei se não será considerado também uma tetralogia. E porquê? Porque este livro não se passa no colégio, não, mas passa-se em Malby, que é então a localidade, e menciona várias vezes o colégio de St. Oswald. Há algumas referências a determinadas pessoas. Há aqui alguém que era professor nessa escola, eu não me recordo muito do nome, mas, por exemplo, há aqui uma personagem que é a mãe, então aqui, do nosso protagonista, que é a Gloria Winter. E eu tenho ideia que, eu não sei se foi no primeiro livro que eu li, que a Gloria Winter é mencionada no livro e que também anda ali. Portanto, eu acho que este livro, por essas similaridades, que estará de alguma forma também relacionado dentro daquele mundo, mas que poderá ser lido, se calhar, como complemento, porque não é, o que eu quero dizer é que não é exclusivo do colégio. Os outros, a ação passa-se no colégio, não, este o colégio é mencionado, há aqui uma parte que também é referida, um bocadinho mais ao detalhe, mas não é, e é passado dentro da localidade de Malby, que é referida, mas não é dentro do colégio, é aí que eu estou a dizer. Este é um livro um bocadinho diferente, porque é um livro que nos é apresentado, então, assim, como entradas do Web Journal. Temos inicialmente o nosso protagonista, que é eu tenho que ir aqui buscar um nome, que é para eu dizer bem, é o Blue Eyed Boy, portanto, o rapaz de olhos azuis, será por aí, e que ele fala que é um dos 3 irmãos, eram 3 irmãos, e ele fala que é um de 3 irmãos, então do filho da Glória, e que depois toda a história é contada então nestas web journals, e ele faz aqui, e foi isso que me fez um bocadinho de confusão, vai-nos contando aqui a história relacionada não só com o passado dele, com coisas que estão a acontecer atuais. Umas entradas são privadas, outras são públicas, e o que me fez aqui um bocadinho de confusão é que ele vai escrevendo isto, aqui há algumas entradas, essas entradas públicas, como se fossem uma história de ficção. É uma história de ficção, mas que nós vamos percebendo que está relacionada com ele, com a família dele e também ainda com outra personagem. E depois vamos tendo aqui, depois da primeira parte, porque o livro está dividido, acho que em 5 partes, algumas entradas de uma outra personagem, uma personagem feminina, que é conhecida como a Albertine, e que também está aqui a contar uma história muito à semelhança então do bebê, como é então conhecido, e que nos conta a espécie da história dela, e que nós ficamos aqui sempre na dúvida o que é ficção e o que é realidade. E confesso que foi isso que me deixou aqui muito, um bocadinho baralhada. E depois temos aqui, em determinados momentos da história, 2 revelações para mim são importantes, e que dão aqui então uma reviravolta
ou duas reviravoltas interessantes à história, relacionadas então aqui com os personagens, porque nós estamos ali a pensar uma coisa, mas já a Joanne Harris em outros livros tinha-nos, nestes tipos de história, assim, uma espécie de história, não é bem thriller porque não temos assim, apesar de, e eu vou-vos ler aqui a parte inicial, que, portanto, isto começa então aqui a primeira parte, que a primeira parte até tem o título azul e depois diz: era uma vez uma viúva que tinha 3 filhos, que se chamavam Preto, Castanho e Azul. Preto era o mais velho, mal-humorado e agressivo. Castanho era o do meio, tímido e desinteressante. Mas Azul era o preferido da mãe e era um assassino. E portanto, eu fiquei muito curiosa logo aqui com esta parte do era um assassino, e que nós vamos então aqui tentando perceber, então aqui esta parte do assassino e esta parte então aqui das cores. As cores estão aqui muito presentes na história, e estas reviravoltas que a Joanne Harris faz, para mim deixaram-me assim, what? E depois, aqui a parte final, temos aqui mais uma reviravolta mesmo no final, e que me levou tipo, novamente, what? E portanto, eu estou aqui muito confusa. E porquê? Porque a sensação que me deu foi chegar ao final do livro e ficar sem saber, sem perceber concretamente o que era ficção e o que era realidade. Quando estou a dizer realidade, é a realidade da história, porque este livro não é uma história ficcionada, não é nada real. O que eu estou a dizer é que temos estas entradas de web journal escritas pelo bebê e também pela Albertine, e que nós ficamos muito na dúvida, e estas histórias, nomeadamente as do bebê, são escritas então aqui para um clube de escrita, e que nós ficamos, pelo menos foi para mim isso que não ficou aqui muito claro para mim, era o que era concretamente a história de vida então do bebê e o que era a história de vida do bebê, mas ficcionada, porque elas se interligam-se aqui muito e eu achei que não havia muito essa distinção, e por isso estou aqui um bocadinho confusa. No entanto, eu achei a história muito eficiente, e a forma como a Joanne Harris nos foi apresentando estas reviravoltas, para mim foram fantásticas. Eu já tinha tido, eu acho que foi no segundo livro, então do colégio, que também a autora nos levava ali por um caminho. Aliás, todos os livros do colégio, quando eu disse, a autora leva-nos por um caminho e de repente, mas o segundo, a coisa está também feita ali de uma forma muito brilhante, e que me deu aqui, me fez relembrar então isso. No entanto, lá está, eu fiquei muito na dúvida dessa parte do que é que era efetivamente real, da história do bebê, que seria então do que aquilo que era fruto da imaginação do bebê, e por isso então 4 estrelas e não 5, porque se para mim tivesse sido totalmente claro, eu tinha dado 5 estrelas, porque eu achei mesmo a história muito bem conseguida, muito eficiente, mas não é uma história para toda a gente, não, porque esta interligação, lá está, é muito confusa, e confesso que isso não, sei que é um aspecto que não vai agradar a toda a gente. Eu vou então ficar por aqui, o vídeo também já está um bocadinho longo. Digam-me se conheciam algum dos livros, se leram algum dos livros, contem-me tudo cá em baixo, eu vou gostar muito de saber. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo.